Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com muito prazer que eu, professor Nicolas, recebo você hoje, tá? Para falarmos dessa leizinha aqui bastante importante, tá? Uma lei bastante enxuta também, pequena, mas que nós vamos esmiuçar, trabalhar ela com bastante profundidade e ver o que realmente é importante aí para o seu concurso, tá? Que lei é essa, professor? Só pegar o pincel aqui. Essa leizinha, tá? Essa lei é a lei 12.737 de 2012, tá? Também conhecido como a Lei Carolina Dickmann, né, pessoal? Tá aqui, ó, Lei Carolina Dickmann, tá? Que fala sobre o quê? De delitos informáticos. Pessoal, hoje, tá? Hoje, com acesso à rede mundial de computadores, o que tem acontecido cada vez mais com cada vez maior frequência são esses delitos. Delitos o quê? Informáticos, tá? Delitos informáticos. Eu lembro quando eu fui realizar o meu TCC, a época da faculdade, muitas pessoas bateram nesse ponto aqui, tá? Porque era algo que está em voga. E ainda, pessoal, acontece bastante, né? Cada vez mais as pessoas têm acesso à rede mundial de computadores, cada vez mais as pessoas têm acesso à internet. E com isso, pessoal, aumentando o número, tá, de pessoas aí na internet, aumenta também os delitos, aumenta também os crimes que acontecem através dela, beleza? Então essa lei também é bastante importante, de suma relevância ser cobrado no seu concurso, tá? Então vamos ver os detalhes. Uma leizinha bastante pequena, vamos ver alguns detalhes dela aqui, tá? Vamos lá. O que nós temos aqui? Veja só. Uma observação para vocês que eu trouxe, olha, a lei 12.737, ela trata da tipificação criminal de delitos informáticos, delitos estes, crimes estes que acontecem no ambiente da internet, incluindo no Código Penal um novo crime, agora tipificado pelo artigo 154A, tá? Então no seu Código Penal você vai encontrar este delito informático lá no artigo 154A. E o que é que diz esse artigo? Trouxe aqui para vocês, hein? Que artigo seria esse? Sobre o que tipifica, né? O artigo 154A fala sobre a invasão de dispositivo informático. Não sei se vocês recordam, né? Mas a Carolina Dickmann, essa lei recebeu esse nome porque a Carolina Dickmann teve suas fotos violadas através de um dispositivo informático, tá, pessoal? Teve suas fotos violadas e foi o que? Ela foi coagida, né, a liberar uma quantia em dinheiro, senão aqueles criminosos iam o que? Espalhar as fotos delas, né? As fotos dela, por exemplo, tinha fotos nuas, né? Algumas fotos ali que falavam de sua intimidade. Então, isso, a época, em 2012, estava, né, bastante recente acontecendo esses fatos. E de lá para cá só vem aumentando. É como eu falei para vocês, quanto maior o número de pessoas na internet, acaba acontecendo o quê? Um aumento também destes crimes. Então, Carolina Dickmann, a lei recebeu o nome da Carolina Dickmann por conta desse acontecimento. Qualquer coisa, joga no Google aí que você vai ter uma contextualização, tá? Um pouco melhor para relembrar este caso que aconteceu com essa atriz aí, essa atriz brasileira. Beleza? Então, fala o seguinte: a invasão de dispositivo informático, artigo 154A. O que diz esse artigo? Veja, invadir dispositivo informático alheio, importante isso aqui, pessoal, conectados ou não, tá? À rede de computadores, conectados ou não à internet. Beleza? Então isso aqui também deixa bastante expresso aqui no tipo penal. Invadir um dispositivo informático conectados ou não à internet. Como assim? Às vezes é um HD, tá? É um dispositivo informático, um pendrive. Você está invadindo, coletando informações de um pendrive, de um HD que não esteja conectado à internet, também irá responder por invasão de dispositivo informático. Então, não necessariamente tem que estar conectado à rede mundial de computadores. Não necessariamente tem que estar conectado o quê? À internet. Então, veja. Então, é invadir esses dispositivos conectados ou não à rede de computadores mediante uma violação que indevida de mecanismo de segurança com a finalidade de obter o quê? Obter, adulterar ou até mesmo destruir dados ou informações sem autorização expressa tácita do titular do dispositivo. Então veja, aquele terceiro
que tem um acesso indevido a um dispositivo informático, tá? E esse dispositivo informático conectado ou não à rede de computadores, como eu disse para você, um exemplo de um dispositivo informático não conectado é um pendrive, um HD externo, ok? E ele, de maneira indevida, ele viola mecanismos de segurança, com a finalidade, buscando com isso, com a finalidade de obter, adulterar ou até mesmo destruir dados, ou até mesmo dados ou informações sem autorização expressa de quem, pessoal? Do titular, do responsável por aquele pendrive, responsável por aquele computador, responsável por aquele HD. Um terceiro que viola, tá? Que restringe ali, aquele que viola e que adentra sem autorização do proprietário, ele acaba de cometer o crime de invasão de dispositivo informático. Tá? Então, quais são as ações aqui que nós temos que ter em mente daquele que invade dispositivo informático? Ele vai entrar sem autorização naquele dispositivo, ele vai penetrar naquele dispositivo, tá? Ele vai invadir aquele dispositivo para fim de obter uma informação, adulterar uma informação ou até mesmo destruir uma informação ou dado sem autorização expressa do responsável. Ou até mesmo, pessoal, que instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. O que seriam essas vulnerabilidades? Você vai usar isso um pouco melhor lá na parte de informática, tá? Que é o que? São os chamados malwares, né? Malwares, que são softwares maliciosos, né? Você vai estudar isso lá com o professor Rodolfo, com o professor Eduardo, né? Vocês vão estudar informática um pouco melhor com eles. Mas quando fala sobre instalar vulnerabilidades, tá falando isso, tá falando dos malwares, tá falando dos softwares maliciosos. Então, além daquele invasor conseguir obter informações sem autorização, destruir alguns dados, tá? Ou até mesmo adulterar, ele pode, nesses dispositivos, instalar algumas vulnerabilidades, tá? Instalar algum vírus, instalar algum worm, instalar algum cavalo de Troia. Todos esses dispositivos são o que? Para colher o que? Informações, tá? Então, pessoal, a ação aqui do invasor é essa: adulterar, destruir, beleza? Instalar vulnerabilidades. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Esse é o tipo penal que foi aí colocado no nosso Código Penal, tá? Conhecido, foi na alteração da Lei 12.737, também conhecido como Lei Carolina Dickmann, que é o dispositivo de invasão de dispositivos informáticos, tá? Então, detalhe, grave aqui. Esse artigo fala que será típico, né? Será tipificado como crime de invasão de dispositivo, mesmo aqueles que estão conectados ou não à rede de computadores. Por favor, leve isso aqui. Então, deixa grifado, porque muito provavelmente o seu examinador vai querer te pegar aqui. Falar que invadir dispositivo informático não conectado à rede de computadores não é considerado crime. Eles vão falar dessa forma. Que para ser considerado crime de invasão de dispositivo informático, necessariamente, obrigatoriamente, o dispositivo tem que estar conectado à rede de computadores. Questão errada, tá? Cuidado com isso. Vamos então dar continuidade. Vamos lá. A pena, tá? A pena que é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vamos lá. Aqui no parágrafo 1º, ainda desse crime, tá? Fala o seguinte: na mesma pena incorre quem? Na mesma pena irá incorrer quem? Quem oferece, quem distribui, quem vende ou até mesmo difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Tá? Então veja que na mesma pena incorre quem oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou até mesmo programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida naquele caput. Tá?
Então veja, pessoal, não só quem invade, tá? Mas aquele que invadiu, colheu as informações, passou por um terceiro, e esse terceiro ofereceu a alguém, distribuiu aquelas informações, fotos, vídeos, ou até mesmo vendeu, ou mesmo que não tenha vendido, difundiu, pessoal, espalhou, divulgou, ele também responde aqui na invasão de dispositivo informático. Da mesma maneira, beleza? Aqui fala, na mesma pena incorre quem produz, oferece, tá? Então, quem produziu, ofereceu, distribuiu, vendeu ou até mesmo difundiu, tá? Difundiu dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta. Neste caso também fica responsável aqui por invasão de dispositivo informático. Vamos lá, parágrafo 2º fala o seguinte, que aumenta-se a pena, tá? Aqui já é um aumento de pena, que aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Então, além de tudo aquilo que foi proporcionado à vítima, tá? Aquele constrangimento, tá? Uma relação ali de violação. Se ainda, além de tudo isso, causa um prejuízo econômico, há um aumento da pena de 1/6 a 1/3 para aqueles criminosos, tá? Parágrafo 3º fala o seguinte, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicação, de comunicações eletrônicas privadas, tá? Segredos comerciais ou até mesmo industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado por dispositivo invadido. Qual que é a pena? Seria de reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, esse parágrafo 3º é uma forma qualificada de quem? Da invasão de dispositivo informático. Então, o dispositivo informático, há um aumento de pena? Há. Quando há o prejuízo econômico. Há uma qualificadora? Também. Tá, pessoal? Seria na situação aqui do parágrafo 3º. Então, pessoal, esse crime de invasão de dispositivo informático, cuidado para o examinador não te confundir também, ora quando for qualificadora, ora quando for aumento de pena. Prejuízo econômico é uma qualificadora? Não. Cuidado, prejuízo econômico é um aumento de pena. Qualificadora nós temos aqui no parágrafo 3º. Tá? Então, muito cuidado com isso. São detalhes que fazem toda a diferença. Beleza? Então, parágrafo 2º, aumento de pena. Parágrafo 3º, nós temos uma qualificadora do crime. Parágrafo 4º, vamos lá. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se houver a divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, de dados ou até mesmo informações obtidas. Pessoal, na hipótese do parágrafo 3º, então, nós vamos ter um aumento de pena, tá? Nós acabamos de ver Nós acabamos de ver aqui, olha, que o parágrafo 3º trata de uma qualificadora, né? Se da invasão resultar a obtenção, vimos tudo aqui certinho. Só que diz o parágrafo 4º o seguinte, que na hipótese desse parágrafo 3º, aumentar-se a pena de 1 a 2/3 se houver o quê? A divulgação, comercialização, transmissão a terceiro, a qualquer título de dados ou informações obtidos. Então, esses dados que foram obtidos, essas informações que foram obtidas, eles sofrerem divulgação ou até mesmo comercialização, pessoal, tá? Ou até mesmo uma transmissão a terceiro, haverá aqui um aumento de quê, pessoal? De 1 a 2/3, tá? No parágrafo 3º ali, que é a qualificadora.
Tranquilo? Olha o que diz o parágrafo 5º aqui. Eu trouxe até uma marcação aqui para vocês terem bastante atenção. Veja aqui comigo. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se o crime for praticado contra. Então aumentará a pena de 1/3 à metade, tá? 1/3 à metade. Se o crime for praticado contra. Quais são as autoridades aqui que quando o crime for praticado contra, haverá o aumento de 1/3 à metade? Nós temos a figura do presidente da República, tá? Temos a figura do governador e também dos prefeitos. Então já a primeira que você já mata, chefes do Poder Executivo, tá? Chefes do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal. Se o crime de invasão de dispositivo informático for praticado contra eles, haverá um aumento de pena de 1/3 à metade. E isso, para cair na sua prova, pessoal, as chances são muito grandes, tá? As chances são muito grandes. Quais são as autoridades, tá? Que contra eles forem cometidos o crime do artigo 154A, que fala sobre invasão de dispositivo informático, haverá um aumento de pena de 1/3 à metade. Eles vão colocar para vocês, né? São essas autoridades elencadas abaixo, vão colocar as autoridades, exceto uma dali que eles vão acabar destoando, que vai ser a resposta da nossa questão. Então, muito cuidado. Quais são as autoridades que, se forem cometidos esse crime, haverá um aumento de 1/3 à metade? Vimos então que os chefes do Poder Executivo, tanto federal, estadual quanto municipal, presidente da República, governador e prefeitos, contra eles, se forem cometidos, aumento de 1/3 à metade. Outro, presidente de onde, pessoal? Presidente do STF, tá? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Contra ele também for cometido esse crime, haverá um aumento de pena de 1/3 à metade. Outra autoridade seria o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou até mesmo a Câmara Municipal. E, por fim, dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. Esses 4 incisos falam das autoridades que contra eles forem cometidos o crime de invasão de dispositivo informático, haverá um aumento da pena de 1/3 à metade. Então, se houver, pessoal, alguém invadir uma comunicação do presidente da República, obter dados, tá? Invadir dispositivos conectados ou não à rede de computadores, haverá aumento de pena de 1/3 à metade. Se invadir um dispositivo informático, tá? De um deputado da Câmara Legislativa, do presidente da Câmara Legislativa, haverá também. Veja, pessoal, que a palavra presidente, ela está presente onde? Em quase todos as autoridades, tá? Presidente do STF, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, da Assembleia, presidente da Câmara Legislativa e presidente da Câmara Municipal. Então veja que essa palavra presidente também vai te ajudar a encontrar essas autoridades. Os únicos que não vão ter a palavra presidente são quem? Governadores, prefeitos, né? Que já são como se fosse presidente, porque são chefes do Poder Executivo, e os dirigentes máximos da administração direta e indireta. Beleza? Então marque essas autoridades aqui, que contra elas forem praticados, haverá um aumento de pena. O que diz aqui? Olha só. O crime tipificado no artigo 154A do Código Penal, tá? Recebeu o nome de invasão de dispositivo informático. Isso nós já vimos. A conduta consiste em... Quais são os verbos, pessoal? Invadir dispositivo informático alheio, tá? Invadir dispositivo informático alheio. Conectados ou não à rede de computadores, então isso é bastante importante. É obrigado a estar conectado? É obrigado que o dispositivo informático esteja conectado à rede mundial de computadores para que possa responder por crime? Não, de forma alguma. Um pendrive, um HD externo, mesmo que não estejam, tá, conectados à rede de computador, invadiu sem autorização tácita do proprietário,
vai cometer o crime aqui de invasão de dispositivo informático. Então, invadir dispositivo informático conectados ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com qual objetivo? Com o fim de obter, adulterar ou até mesmo que, pessoal, destruir dados ou informações. Destruir, obter, adulterar dados ou informações sem autorização expressa do titular do dispositivo. Ou, por último, o outro verbo, instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Que eu falei com vocês, são os famosos softwares maliciosos, né? Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a conduta que descreve, né? Essas aqui são as condutas, os verbos que descrevem a ação de quem pratica uma invasão de dispositivo informático. Beleza? Tranquilo? Então, acho que o que é de maior relevância aqui que você tem que saber é o seguinte, que pode estar conectado ou não à rede mundial de computadores, beleza? Não é obrigatório que esteja conectado. Outra observação, a pena prevista para os crimes simples é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, havendo, entretanto, a previsão das formas qualificadas e causas de aumento de pena, é o que nós conversamos, né? Que o parágrafo 2º tratava o prejuízo econômico, né? Tratava de aumento de pena, porque caso você invada, adultere os dados, tá? Ou até mesmo suprima aqueles dados, implante vulnerabilidades naquele dispositivo, tá? Tudo isso configura o crime. Só que se além disso cause também um prejuízo econômico à vítima, neste caso nós estamos falando do parágrafo 2º, que será o que, pessoal? Um aumento de pena. Mas nós também temos a figura da forma qualificada do parágrafo 3º, é o que está falando aqui. Os bens jurídicos tutelados, quais são? Se você invade, tá? Você invade o dispositivo de alguém e ali está suas intimidades, ali está algumas fotos, vídeos, coisas íntimas, tá? Se você está guardando, pessoal, é porque você quer preservar o quê? A sua liberdade individual. Tá? Você quer ter o que resguardado? Você quer ter a sua privacidade resguardada. Então, o bem jurídico tutelado aqui, meus queridos, é exatamente isso. É a liberdade individual do indivíduo, é a sua privacidade, beleza? A sua intimidade, tá? Então, esse tipo penal, que fala sobre a invasão de dispositivo informático, ele veio realmente, tá? Ele veio necessariamente tutelar esses bens jurídicos, que é a liberdade individual, a privacidade, que é até mesmo a intimidade das pessoas que tiveram ali os seus bens violados. Tranquilo? Então, caso caia na prova, tá? É um pouquinho mais pesado, mas caso caia na prova, qual o bem jurídico tutelado, tá? Qual o bem jurídico tutelado por esse dispositivo, por esse artigo, nós temos que são a liberdade individual, a privacidade e a intimidade. Temos ainda, olha, trata-se de um crime de ação múltipla. Por que ação múltipla? Porque nós possuímos ali vários verbos, tá? Através de vários verbos ele pode estar configurando apenas um crime. E veja quais são eles. Olha, trata-se de um crime de ação múltipla, já que seus tipos apresentam os núcleos invadir e instalar, tá? Então são mais de um verbo. Se é mais de um verbo que o agente pode praticar para cometer o mesmo delito, nós estamos falando de um crime de ação múltipla. Além disso, não se exige nenhuma condição especial do agente ou da vítima em sua forma simples. O que significa isso? Que nós não estamos falando aqui que para cometer esse crime, como por exemplo o crime de peculato, que necessariamente você tem que ser um agente público, tá? Que exige essa característica do criminoso, no caso de peculato tem que ser um agente público. Aqui não.
Aqui, pessoal, qualquer pessoa pode ser o quê? Qualquer pessoa pode ser o agente e qualquer pessoa pode ser a vítima, tá? Então, não existe nenhuma condição especial do agente ou da vítima na sua forma simples, beleza? Então, qualquer pessoa pode invadir ou instalar, tá? O dispositivo de qualquer pessoa. Então, a vítima também pode ser qualquer pessoa, tá? Mas qualquer pessoa que teve seu dispositivo informático o quê? Violado. Outro detalhe, importante ainda que você perceba que estamos diante de um crime que formal, tá? O que significa um crime formal? O crime formal, meus queridos, é aquele que não é necessário que o agente consiga efetivamente alguma vantagem econômica, que ele não consiga efetivamente subtrair, danificar aqueles dados ou informações. O simples fato de invadir já dá o crime como consumado. Professor, o camarada invadiu, mas não conseguiu coletar os dados. É uma tentativa? Não. É um crime consumado, porque é um crime formal. Então, o mero fato de ele invadir ou instalar, mesmo que ele não obtenha sucesso nessa invasão ou na instalação, o crime já consumou, beleza? Muito cuidado com isso, porque vão te contar uma história que o camarada invadiu o sistema de informático ou instalou alguma vulnerabilidade, mas não obteve sucesso. Por isso, o crime não foi consumado. Certo ou errado? Errado. O crime foi consumado sim, porque é um crime formal. A partir do momento que ele invade ou instala, já está consumado. Ele obter uma vantagem econômica, ele obter uma vantagem devida, ele conseguir adulterar aqueles dados, é mero exaurimento do crime, tá bom? Então, pessoal, trata de um crime formal, já que ele se consuma, olha só, com a invasão ou até mesmo a instalação. Veja, quando que se consuma o crime? No momento da invasão ou instalação de vulnerabilidades, não sendo necessária, falei com vocês, o que? A obtenção da vantagem. Beleza? Grave isso aí. Já na forma qualificada, prevista onde? No parágrafo 3º, o crime se torna um crime material. Então, na grande maioria é um crime formal. Onde nós encontramos o crime material? No parágrafo 3º. Por quê? Pois lá no parágrafo 3º, na forma qualificada, exige para a consumação a obtenção efetiva de conteúdo ou controle remoto não autorizado daquele dispositivo. Tá bom? Então, tanto no aumento de pena quanto no caput, nós não temos que falar em um crime material, mas sim um crime formal, consumando no momento que ele invade ou instala. Já no crime qualificado, que é o parágrafo 3º, nós estamos falando de um crime então material, que para consumar, aí sim, para consumar, exige o quê? A obtenção efetiva daquele conteúdo. Beleza? O parágrafo 1º diz o seguinte, pessoal, olha só. O parágrafo 1º traz a forma equiparada do crime, combinado a mesma pena para quem o produz, oferece, distribui, vende ou até mesmo difunde dispositivo ou programa de computador, com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Basicamente, o dispositivo criminaliza a conduta de quem provê a ferramenta que será utilizada para a invasão. Parágrafo 2º. Por sua vez, prevê causas de aumento de pena, falamos sobre isso, de 1/6 a 1/3, quando a vítima sofrer prejuízo de caráter econômico-financeiro. Tá? Então, nós enquadramos aqui uma figura de aumento de pena. Houve prejuízo econômico? Houve prejuízo financeiro? Ok, neste momento haverá um aumento de pena de 1/6 a 1/3. Essa causa de aumento de pena somente se aplica para a forma simples do crime e não para a forma qualificada que foi prevista apenas no parágrafo seguinte. Beleza?
Tranquilo? Olha aqui, ó. Por fim, os parágrafos 4º e 5º prevêem causas de aumento de pena aplicáveis somente à modalidade qualificada do crime. Chamo sua atenção especialmente para o parágrafo 5º. Por que diz aqui? O que diz o parágrafo 5º? Pois a banca pode tentar confundi-lo, trocando as pessoas elencadas nos incisos. Trata-se de um rol de autoridades que se figuram como vítimas do crime, justificam o aumento de pena. Tá? Quais são eles? Presidente da República, que nós vimos, o governador e o prefeito, o presidente do STF, beleza? O presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do Distrito Federal e até mesmo a Câmara Municipal. E, por último, não menos importante, o dirigente máximo da administração direta e indireta dos poderes das entidades federal, estadual e municipal e até mesmo distrital. A lei, pessoal, 12.737, ela inclui ainda o Código Penal, o artigo 154B, tá? Que determina que em regra, tá, pessoal? Como regra, a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, tá? Então, a regra, este crime de invasão de dispositivo informático, pode a autoridade, tomando ciência da abertura do inquérito, promover uma investigação? Não. Tá? Por que não? Porque a regra é que ela é ação pública condicionada à representação de quem? Do ofendido. O ofendido, aquele que teve seu dispositivo violado, aquele que teve seu dispositivo ali adulterado, as informações adulteradas, beleza? Ele, por si só, tem que provocar as autoridades, tá? Por quê? Porque aqui deixa claro que é uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Mas veja, existe exceção? Claro, se nós estamos falando que a regra é uma ação penal pública condicionada, temos que a exceção está onde, pessoal? Está onde? Nas hipóteses em que o crime seja praticado contra a administração pública. Neste caso, se a própria administração pública foi o sujeito passivo, foi quem sofreu a invasão, é claro que nós não temos que falar aqui de uma ação penal pública condicionada, mas sim incondicionada, porque o próprio poder público foi violado. Beleza? Então fala, nos crimes, artigo 154B, ação penal. Nos crimes definidos no artigo 154, somente se procede mediante representação, é a regra. Salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta, indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviço público. Neste caso, vamos estar falando de uma ação penal pública incondicionada, tá? E finalizando aqui temos que nos crimes informáticos definidos nessa lei, tá? Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta, indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF ou até mesmo dos municípios ou contra empresas concessionárias de serviço público. Show de bola? Pessoal, então a regra, ação pública, o que? Condicionada à representação. Questãozinha ótima de prova, tá? A regra é que a ação penal é uma ação penal pública condicionada à representação. Agora, tá? Essa é a regra. Agora, quando o sujeito passivo for administração pública, aí não temos que falar em uma ação condicionada, mas sim uma ação penal pública incondicionada. Beleza? Finalizamos por aqui, então. Agradeço a sua participação, viu? Leizinha pequena, enxuta, batemos os pontos mais importantes. Eu tenho certeza, se cair na sua prova agora, você vai matar. Se era um problema para você antes, creio que agora não é mais, viu? Agradeço muito a sua participação e nos vemos numa próxima. Até mais.